depois que a gente sinalizar aqui que está gravando. Então, eu vou formalizar aqui o boa tarde a todos. Estamos iniciando a 7ª reunião do GT-CR, que é das regiões de planejamento. Temos aqui os representantes da região de planejamento 6, o Floriano e a Denise, e o Jacão representando a região de planejamento 3. Agora entrou o Dinar também, que é da região de planejamento 8. Então, bem-vindos. Temos também os representantes das entidades, o Joel, da URGS, e a Marizane, do DEMAB. Então, hoje a gente vai ter uma aula de plano diretor com o arquiteto Gomes, Antônio Luiz Gomes. Boa tarde, Dinar. E eu tô vendo aqui que tinha uma mãozinha levantada, mas abaixou, não sei quem era, não me lembro agora quem foi. Era o Jacão, né? Mas não sei se foi sem querer. Quer falar, Jacão? Boa tarde a todos e a todas presentes. Renata, é uma lástima, né? Que tem uma presença tão pequena de representantes das regiões, num momento importante onde a gente vai ouvir, né, um grande ícone sobre o plano diretor na cidade de Porto Alegre. E o que me revolta, de certa forma, é que depois a gente assiste nas reuniões ordinárias do Conselho se cobrar que não temos participação, não temos vez para poder falar, e está aqui um momento onde a gente vai poder aprender e interagir, mas muito mais aprender, temos bem mais a ouvir, no meu caso, que não sou do setor do urbanismo, mas da administração, e aí eu tenho que lastimar, né, que infelizmente existem essas cobranças desnecessárias muitas vezes em nossas reuniões. Eu vou ficar com a câmera fechada, peço desculpas, tá, Renata e demais colegas, mas eu tô aqui fora e a internet está muito ruim, né, então tá oscilando, se eu ficar com a câmera aberta, possivelmente eu caia, tá? Vamos lá. E Gomes aí, né, já aprendi muito durante anos e vou aprender um pouco mais hoje. É isso aí. Então tá, obrigada pelas palavras, Jacão. Não sei se o Gomes quer falar alguma coisa. Podemos começar e dar um abraço ao Jacão, que faz horas que eu não vejo. É verdade. A gente só se vê nas telinhas ultimamente. E olhe lá. Então, a gente vai emitir, né, a partir dessa reunião e as próximas 2, a gente vai fazer essa espécie de capacitação, né, com outros representantes aqui da diretoria, explicando um pouco mais dos detalhes das partes, né, do plano diretor. Então, hoje o arquiteto Gomes vai nos explicar e nós vamos emitir o certificado, né, dessas reuniões a título de aprendizado mesmo, para todos terem. E acho que é bem importante para vocês se capacitarem e poderem depois discutir com cada vez mais propriedade, né, sobre o tema. Então, Gomes, tá tudo contigo. Tá Fica legal. à vontade. Vou só compartilhar aqui a... Estão vendo aí, Renatinha? Alô? Ainda não. Tu já colocou para compartilhar ali naquela setinha, Gomes? Sim. Sim. Saí para entrar de novo. Compartilhar tela. Ah, tá aqui. E agora foi, Renata? Aqui ainda não. Tu quer que eu compartilhe para ti, Gomes? Daí tu vai... Que o tio não é tão afeito assim a certas tecnologias. Tá, então eu vou compartilhar para ti, peraí. Vocês estão vendo? Sim. Deixa eu ver.
Deixa eu começar do começo. Sendo aqui. Acho que esse é o começo, né? Eu achei que tinha uma capa. Não, esse é o começo. Então tá. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou o arquiteto Antônio Luiz Gomes Pinto, ex-funcionário da Prefeitura, sou aposentado desde 2018 e tornei a casa em 2020 como cargo em comissão para ajudar o pessoal aqui nos estudos relativos ao plano. E para mim é um grande prazer estar de volta a essa casa, que participei por mais de 35 anos. Bom, nós vamos hoje tentar não dar uma aula, mas mostrar alguns aspectos do plano, alguns conceitos principalmente, não com o intuito de tornarmos agora um expert no plano diretor, mas sim de termos uma visão um pouco mais ampla do que ele é e como ele se desenvolve. Então, tem algumas questões, alguns aspectos, tem textos e definições onde foram só marcados aspectos importantes dessas definições, que é para chamar a atenção de vocês, e espero que estudem também o plano, que seria uma coisa muito interessante para os debates por vindouros. Então, vamos falar hoje sobre o modelo espacial previsto pelo plano diretor para a cidade como um todo. Pode passar, Renatinha. Então, o modelo espacial, em seu conceito, ele diz que é o conjunto das diretrizes de desenvolvimento urbano, através de representações espaciais com base nas estratégias, que aqui estão representadas, que são 7 ao total, que é a estratégia do uso do solo privado, da qualificação ambiental, a promoção econômica, da produção do sistema de... Isso aqui não estou vendo aqui embaixo. Da estruturação urbana e da mobilidade urbana. Essas são as 7 estratégias que compõem o plano e que norteiam todo o seu desenvolvimento. Pode passar, Renata. E esse modelo espacial, ele define todo o território da cidade, do município de Porto Alegre, como cidade, estimulando a ocupação do solo de acordo com a diversidade de suas partes. Esse conceito foi introduzido em função do que veio a determinar em 2010, se não me engano, o Estatuto da Cidade, onde ele diz que cabe ao poder público municipal gerir todo o seu território. Como parte do território era a área rural antigamente, isso cabia ao INCRA gerir esse território, e não ao poder público. Então, com a mudança da lei do conceito de que tudo era cidade, passava à prefeitura a obrigação de gerir esse território. E isso não quer dizer que nesta gerência a atividade rural não existia. Ela existia no plano, a atividade rural para a parte da cidade que tinha essa característica. Próximo. Também constitui os princípios básicos do modelo espacial proposto, a descentralização de atividades. Tendo essas imagens, a gente vê o Centro Histórico, a Assis Brasil, a Zenha, a Carlos Gomes, a Juca Batista e a... Essa outra não consigo ver, Renatinha, a parte de baixo da São imagem. Pedro. A São Pedro. A Venceslau e a São Pedro. A Venceslau e São Pedro. Como são características físicas diferentes, mas são atividades descentralizadas, não existe só num ponto da cidade, assim, em pontos principais da cidade, os mesmos tipos de atividade. Próximo. A miscigenação da ocupação do solo, ou seja, há diversas atividades, algumas complementares e outras não, que se desenvolvem em partes da cidade quase que da mesma forma. Então, isso facilitando as convivências de bairro e de zonas da cidade. Próximo. A densificação controlada. Então, através da racionalização dos custos de produção da cidade, é que se consegue uma densificação até um certo ponto.
que a infraestrutura suporte essa densificação. Caso contrário, ela não suportaria mais e as coisas são feitas em função deste suporte. Próximo. O reconhecimento da cidade informal. Isto é uma análise, no plano tem diversos artigos que falam da regularização fundiária, que é a maneira de se reconhecer a cidade informal, que é aquela cidade ou parte da cidade que se desenvolve, que cresce, sem obedecer à legislação urbanística vigente. E ela vai sempre mais por uma necessidade do que por um respeito à legislação. E até, de certa forma, pode até ignorá-la, mas é dentro de uma necessidade de morar, de habitar. Vou complementar, tá, Gomes? Sim. Eu ia dizer que a gente colocou os exemplos da Vila Santa Terezinha e da Vila Planetário, justamente porque foram reconhecidas, né, ocupações informais e realocadas no mesmo local, né? Então, esse é um desses princípios que tá colocado aqui, por isso que a gente escolheu esses dois exemplos. Vou passar, tá, Gomes? Ah. A estruturação e a qualificação ambiental, então, com trilhas ecológicas, com os caminhos rurais, a gente tenta estruturar e qualificar ambientalmente a cidade, o seu território como um todo. Próximo. Então, no plano é dividido em dois tipos de áreas. As áreas de ocupação intensiva e a área de rarefeita, isso pelo plano que a gente está vendo, que é a 434 de 2010. E depois, em 2015, entrou a zona rural, por movimento da sociedade. Então, o artigo 27 define que a cidade tem as áreas de ocupação intensiva e a área de ocupação rarefeita. E ele define que a intensiva é aquela área que, conciliada com a proteção do patrimônio ambiental, se caracteriza como prioritária para fins de urbanização e abrange a área urbana contínua, que está definida no anexo 1.1. Próximo. Então, aqui nós temos em marrom a área intensiva, com a sua subdivisão em unidades de estruturação urbana, que nós veremos em seguida o que é. Essa verde clara, que é a zona rarefeita, e a área rural, que é essa verde mais escura. Observe também as ilhas e ao norte, lá junto a Fiergues, tem uma área verde clara, que também é a macrozona 8, que é a rarefeita. Próximo. E temos também as áreas na intensiva, as áreas dos núcleos intensivos isolados da malha urbana contínua. Então, nós temos Belém Velho, que é essa imagem à esquerda, Belém Novo, a imagem ao centro, o Lami, que é essa imagem da esquerda, e mais a Ilha da Pintada, dentro do arquipélago das ilhas. E mais 4 áreas que foram postas na última revisão do plano, que é o Lajeado, a Boa Vista, a Extrema e o Jardim Floresta. Estas 4 não têm o porte em superfície e em atividades que existem nos Beléns, no Velho e no Novo, e no Lami também. Então, são coisas que não estão bem espacializadas no plano, que a gente não consegue saber bem aonde onde se desenvolvem esses 4 núcleos, não se vê um porte suficiente para ser considerado um núcleo intensivo. Que os existentes, têm um porte de cidade mesmo. Próximo, por favor. E temos a área de ocupação rarefeita, que é a área com características de baixa densificação, onde é dada a predominância e proteção da flora e da fauna e demais elementos naturais, podendo ter habitação como um dos usos, o turismo, o lazer e atividades compatíveis com o desenvolvimento da produção primária. Então, na zona rarefeita, temos a zona rural,
que foi criada pela Lei 775 de 2015 e que definiu que a zona rural são os espaços não passíveis de ocupação intensiva, destinada à produção primária e extrativa. Próximo. E as zonas, tanto a intensiva quanto a rarefeita, são subdivididas em unidades de estruturação urbana, que são módulos que estruturam um modelo espacial que é definido pela malha viária. E o conjunto dessas estruturas, das unidades de estruturação urbana, formam as macrozonas, que é um conjunto de UEUs com peculiaridades e aspectos socioeconômicos e paisagísticos semelhantes. E também temos as regiões de gestão do planejamento, que não necessariamente coincidem com as macrozonas ou com as UEUs. Próximo. E são divididas para a questão da gestão participativa, né? Então, que é o que estamos aqui praticando neste momento. Eu até não conheci porque é difícil fazer coincidir uma com a outra. Então, dentro das macrozonas, nós temos 9, na realidade. Haja visto que a 6 ela se transformou no eixo Lomba-Restinga, que é a operação urbana consorciada. Então, nós temos a cidade radiocêntrica, que é esta em amarelo, que é o centro da cidade, indo até o limite da terceira perimetral. A macrozona 2 é o corredor de desenvolvimento, que é aquela em lilás ao norte da cidade. Ao sul desta, temos a cidade de Serradeiras, que ali está em preto e branco, lembrando um pouco um tabuleiro de xadrez. Depois a cidade de transição, que é essa verde mais escura. A cidade de Jardim, que está mais abaixo ainda, que engloba Ipanema. A Restinga, que é a macrozona 7. A cidade rural urbana, que é a macrozona 8, que é esse verde bem clarinho. E o Parque do Delta do Jacuí, que é a macrozona 9. E a macrozona 10, que é o eixo Lomba-Restinga, que é a operação urbana consorciada da Loma do Pinheiro. Então, nós temos aqui um detalhamento maior a cidade de Xadrez, que é a macrozona 3, que é subdividida em diversos polígonos, e esses polígonos são definidos pelas vias estruturadoras, e dentre elas, então, a gente está destacando a 114, que é para mostrar como é que se desenvolve o regime urbanístico em cada uma das UEUs. Próximo. Então, aqui nós temos a unidade de estruturação urbana 114 da macrozona 3, onde essas linhas escuras são as vias estruturadoras que definem a UEU, e dentro dela nós temos 2 tipos de regime. O regime de periferia, que é uma faixa de 60 metros paralela às vias estruturadoras. Então nós temos essas faixas em amarelo, e outra em azul à esquerda e em vermelho à direita. Isso, então, é um regime urbanístico de maior porte, porque esse regime é dado para os imóveis com frente para as vias estruturadoras, que são vias de porte grande, que comportam um determinado tipo de atividade, de volume e área construída, de maior porte. E, no seu interior, que é essa grande mancha verde, o regime urbanístico é mais tanto a altura quanto o volume de área construída são menores que o da periferia. E também temos o conceito que cada UEU deva ter os equipamentos comunitários urbanos, públicos, para dar vazão às atividades a serem desenvolvidas pela população dentro da sua UEU, quer tendo posto de saúde, escola e áreas de lazer, que são as praças ou parques. Próximo. Então, das zonas de uso, aqui tem uma série de conceitos que não vamos nos deter muito, porque é muito longa e vai nos tomar muito tempo
Mas isso aqui poderia ser visto depois com calma por cada um de vocês. Então, nós temos essa cidade miscigenada, são diferentes atividades em todo o território. Policentralidade, que é uma distribuição das centralidades. E a centralidade é a qualidade de um espaço dito central. Temos o incômodo, que é o desacordo de alguma atividade. O impacto, o conceito é a repercussão positiva ou negativa de uma atividade. E a manutenção do patrimônio ambiental do município e a preservação dos bens naturais e culturais. Próxima. No artigo 32, as zonas de uso representam parcelas do território propostas com as mesmas características. Então, nós teremos áreas predominantemente residenciais, onde se estimula a vida de bairro. As áreas miscigenadas são uma ocupação estimulada igualmente. Nós temos 5 tipos de zonas miscigenadas, que são ali as mistas 1, 2, 3, 4 e 5. E áreas predominantemente produtivas têm diversidade máxima nas atividades nela desenvolvidas. Próximo. Está indo bem até aqui, pessoal? Acho que sim. Se alguém quiser fazer alguma observação. Segue o baile, professor Gomes. É isso aí, tá tranquilo. Da minha parte, tá tranquilo. Tá jóia, então. Temos as áreas de interesse cultural, é onde ocorre o patrimônio cultural. As áreas de interesse institucional têm fins comunitários e administrativos. Áreas de proteção ao ambiente natural, que a gente chama de APAN, têm atividades que objetivam a perpetuação e sustentabilidade do patrimônio natural. Temos também as áreas de reserva biológica, que tentam proteger integralmente a flora, a fauna e seu substrato. Um parque natural, que tenta se conciliar a proteção integral da flora e da fauna, das belezas naturais, com a utilização para objetivos educacionais, de lazer e recreação. As áreas de desenvolvimento diversificado permitem atividades mais diversificadas. Seguinte. Nas áreas de produção primária, temos atividades primárias extrativas, comércio e serviços de apoio. Temos o corredor agroindustrial, que é um apoio à produção agroindustrial, uma grande superfície, que não temos muita convicção que ele chegou a vingar, mas é uma questão de ser reestudado isso. A área com potencial de intensivo é onde temos condições de integração à área intensiva. E as áreas especiais de interesse recreativo e desportivo. Próximo, Renata. Então, agora vamos ver algumas delas. As áreas especiais de interesse institucional. São as áreas onde estão implantados equipamentos urbanos ou que são objeto de projetos governamentais. Temos, como o artigo 74A, dá um exemplo, o Complexo Hospital da Conceição. Temos aqui o Complexo da Santa Casa, com seus diversos hospitais e escolas. E são exemplos desse tipo de área. Próximo, a de interesse urbanístico. Temos, então, as AEs, que são as áreas especiais de interesse social, as áreas urbanas de ocupação prioritária, as áreas de contenção ao crescimento urbano e a de revitalização. Então, especialmente, as que vingaram mais foram as AEs e as áreas de revitalização. As outras duas, por uma série de motivos, não vingaram tanto. Próximo, Renatinho. Então, as AEs, nós temos a seguinte divisão. Então, as AEs são aquelas destinadas à produção e à manutenção da habitação de interesse social. Temos 4 tipos de AEs. As AEs do tipo 1, que são os assentamentos autoproduzidos por população de baixa renda. E aqui no mapa a gente tem
As em vermelho são as areias do tipo 1. Próximo. E nelas temos as areias nas áreas municipais e nas áreas privadas. E nas municipais, a propriedade será transmitida através da concessão de direito real de uso, da concessão de uso especial para fins de moradia ou o direito de superfície. E nas áreas privadas, será por uso capião especial de imóvel urbano. Essa é como a propriedade vai ser transferida para o possuidor. As areias do tipo 2, são as em laranja no mapa, são loteamentos públicos ou privados, irregulares ou clandestinos. Próximo. As areias 3, que são em roxo, devem ser prioritariamente na área de ocupação intensiva e que venham a ser destinados à implantação de habitação de interesse social. Uma coisa que está havendo que é um equívoco, que às vezes vem da Câmara de Vereadores, é gravar na zona rarefeita áreas de interesse social do tipo 3, ou seja, áreas que não têm nenhuma ocupação e que serão destinadas a serem ocupadas por habitação de interesse social que tem um certo volume bem acentuado, quebrando assim o conceito da zona rarefeita, que é uma obrigação que a gente tem, e temos que obrigação de mantê-la como rarefeita o maior espaço de tempo possível, porque é lá que estão os nossos maiores bens ambientais. E a gente pipocando a rarefeita com intensivas, com AEs, que são áreas intensivas, a gente aos poucos está quebrando esse conceito. Isso é uma luta que a sociedade também deveria absorver para si e junto com o corpo técnico do município termos esse enfrentamento. E as de cor magenta são as AEs do tipo 4, que são áreas ocupadas com fins de uso habitacional por populações de baixa renda, com incidência significativa de edificações precárias. Estas são as comunidades. Então, a gente tem, talvez não tudo, mas boa parte das AEs a gente tem mapeada, que é para a gente ter o nosso controle. Próximo. Então, as áreas de ocupação prioritária. São os locais da área de ocupação intensiva, onde os imóveis urbanos destinados à ocupação prioritária e serão regulamentados mediante lei municipal específica. Tivemos anos atrás uma experiência que resultou nos processos dos expedientes únicos de número 400.000, e que houveram uma série de AOPs e a maior parte não vingou por questões judiciais que cercavam essas glebas que tinham que, por obrigação, cumprir sua função social entrando no mercado imobiliário, o que não veio a vingar. Próximo. Nas áreas de contenção e crescimento urbano, são áreas que apresentam condições ambientais impróprias à ocupação. E era vedado temporariamente a edificação e o parcelamento do solo. Não lembro de se ter decretado alguma área de contenção e crescimento urbano. Não saberia dizer para vocês qual o motivo que isso não ocorreu. Mas, de fato, não ocorreu. Seguinte. Áreas de revitalização. Aqui são áreas ou setores urbanos com significativo patrimônio ambiental de relevância para a cidade, que devam ter um tratamento diferenciado. São áreas que integram projetos, planos ou programas especiais visando a otimização de seu aproveitamento e a reinserção na estrutura urbana. Ou seja, são áreas da cidade que estão degradadas ou quase degradadas. Também áreas que estão paradas no tempo, nada ocorre nelas de significância.
e vão atender, então, normas específicas definidas. Então, nós temos o centro histórico, que será objeto de plano específico envolvendo a multiplicidade de situações, e esse plano específico nós já fizemos e foi apresentado à sociedade e à Câmara de Vereadores, no qual foi aprovado o projeto de lei do centro histórico, que é uma tentativa de melhorar e qualificar a vida no centro. As ilhas do Delta do Jacuí, que é uma área que pertence ao Estado e que está sendo tratado também junto a nós, de como fazer a regularização fundiária do que existe lá e como ter uma definição de construção daqui para frente. Seguinte. Temos a Orla do Guaíba, que tem projetos e planos de projetos específicos, a fim de integrar a cidade com o seu lago. Então, temos aqui a imagem, num fim de semana, da nova Orla do Guaíba. Acho que aqui é o trecho 1. O trecho 2 é mais adiante. E se tem em conta que, por fim de semana, vai de 30 a 50 mil pessoas usufruírem da Orla. Ou seja, é outro trabalho feito pela Prefeitura, dentro da sua obrigação prevista pelo plano. Temos a Praia de Belas, que é uma organização de iniciativa do Poder Municipal e objeto de regime urbanístico especial. Próximo. O 4º distrito, que compreende parte dos bairros Floresta, São Geraldo e Navegantes, e é um espaço de revitalização urbana com reconversão econômica. E é o que propomos esse ano e recentemente foi aprovado pela Câmara de Vereadores também. E a 6ª área que temos é a área do Cais do Porto, o Cais Mauá, que vai do gasômetro até a estação rodoviária e será objeto de planos e projetos específicos, que é o que o governo do estado, como proprietário da área, apresentou ao município, foi aprovado pelo município, encaminhado à Câmara de Vereadores e agora está em momento de apresentação de propostas para algum empreendedor que for o vencedor desenvolva o projeto. Então, dessas 6 áreas descritas pelo plano, nós do município já atuou em 4 delas, ficando o Navegantes e o Delta, as áreas que ainda falta concluirmos o trabalho e ser apresentado à sociedade. As áreas de interesse ambiental. Então, elas se dividem em áreas de interesse proteção do ambiente natural, em áreas de interesse cultural e áreas de ambiência cultural. Próximo, Renata. Aqui é um organograma mostrando. Então, a área de interesse ambiental se divide em proteção do ambiente natural, em interesse e ambiência cultural. Sendo que o ambiente natural se subdivide em preservação permanente e em conservação. Nós estamos a seguir, tem uma definição do que é cada um. Então, tanto na intensiva quanto na rarefeita, a área especial de interesse ambiental ocorre em 3 níveis. A área de interesse é um território com características culturais ou naturais diferenciadas que estruturam a paisagem e constituem ecossistemas importantes. Então, ou seja, ele é delimitado por uma certa superfície. A superfície maior são os lugares de interesse ambiental, que são conjuntos de elementos culturais ou naturais relacionados entre si. E depois temos unidades de interesse ambiental. Esse pontinho vermelho que surgiu, de onde é que veio isso? Pois é, também não sei, surgiu de mim. Eu não sei como, peraí, deixa eu começar de novo. Deu. E as unidades de interesse ambiental são os elementos pontuais, naturais ou culturais que possuem valor significativo.
Então, vocês veem que temos em área, o lugar e unidade. Então, vai crescendo na sua superfície e importância também. A área de proteção do ambiente natural, ela se divide em 3 partes, que é a preservação permanente, conservação e corredores ecológicos. Então, nas APANs, volta ali, Renatinha. Não, pode ir ali, a definição está adiante. Felisberto, quer falar? Alô? Bom, continuamos. Acho que ele levantou a mão, mas acho que pode esperar, Gomes, daí de repente tu termina aí. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Desculpe, eu não tinha ouvido que era para eu falar, desculpe, tá? Não, eu cheguei atrasado e eu quero saber em que momento a gente fará a pergunta ou esclarecerá dúvidas, tá? Então, desculpe, mas eu tinha várias perguntas ali na área de especial de interesse social, né? Mas se já estamos avançando, então eu deixarei para o final. Eu apenas queria esse esclarecimento, tá? Obrigado. Tá, a gente já está terminando, daí a gente volta lá, tá, Felisberto? Então, a área de preservação permanente está na lei orgânica do município, e elas são as áreas onde os bens ambientais ainda estão lá presentes e devem ser assim permanecer. E a área de conservação são as áreas, dentro das áreas naturais, as que já estão descaracterizadas nas suas condições naturais, ou seja, são as áreas antropizadas dentro de uma APAN. E nelas pode haver, ser erigido a edificações, por exemplo. Seguinte. Então, aqui a área de conservação poderá receber atividades de educação ambiental, habitação e a produção primária. E os corredores ecológicos são as unidades de conservação, as reservas particulares, as legais e as áreas de preservação permanente, as APPs. Próximo. E as áreas de interesse cultural. Elas basicamente se dividem em 2, que a área de interesse cultural é onde tem a ocorrência de patrimônio cultural, que a gente visa a sua a preservação, revitalização, restauração e potencialização das áreas significativas. Então, nós temos áreas de ambiência cultural, elas apresentam peculiaridades ambientais e culturais e devem ser preservadas. Seguinte. Então, nós temos aqui uma área de interesse cultural, esse entorno da Rua Paraíba. Aí é que tem os bens culturais realmente que importam, estão dentro desse quadrilátero, e o seu entorno, que é essa área demarcada em amarelo, é a área de ambiência cultural. É uma área que seria uma proteção à área de interesse cultural. Então, seria mais ou menos isso. E temos, por fim, as áreas de especiais de interesse recreativo e desportivo, que são as áreas de interesse que estão localizadas nos campos de futebol de várzea, futebol 7 ou salão. Isso tem muito a ver com a importância desse tipo de área para a comunidade como um todo. Agora, a malha viária que define o espaço urbano é o conjunto de vias do município classificadas e hierarquizadas, segundo o critério funcional. Então, a malha viária básica é o conjunto das vias de transição arteriais e coletoras, constituindo o principal suporte físico à mobilidade urbana. E a função da via é o seu desempenho de mobilidade. Então, em vermelho, nós temos as áreas arteriais de primeiro nível, e em azul são as de segundo nível. E as cinzas são as de transição.
Acho que esse é o último, né, Renata? Sim. Esse é o último. Então, muito obrigado pela paciência, pessoal. Estamos à disposição de perguntas e comentários. Vou parar de compartilhar aqui para a gente se ver melhor. E qualquer coisa eu volto nos slides, tá? Então, eu vi que o Felisberto, né, quer falar, mas acho que quem mais quiser fazer perguntas ou algo assim pode ir levantando a mão. Felisberto quer ser o primeiro. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiro, saudar o Gomes, né, pela exposição. Eu acho importante essa questão da gente ter uma pessoa que tenha o conhecimento para que possa nos esclarecer as dúvidas e fazer com que a linguagem técnica passe por uma linguagem de entendimento das pessoas, né? Porque o plano diretor ela não pode ser só uma questão discutida por técnicos. Né? Então, tem que incorporar a população, aqueles que sofrem a consequência de um planejamento. Então, é importante que essa linguagem seja de melhor maneira transmitida para as pessoas. Né? A EIS, por exemplo, a Área Especial de Interesse Social, em determinados planos é ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Né? Então, a minha pergunta com relação específica às áreas especiais de interesse social, muitas delas, Gomes, não estariam vinculadas à questão da REURB, da regularização fundiária. Como compatibilizar isso e já garantir que essas áreas sejam declaradas áreas especiais de interesse social, né? Áreas que têm que passar pelo processo de regularização fundiária, sofrer o processo de flexibilização em algumas exigências, né? Importante isso. Isso é uma pergunta, tá? Para mim, especialmente para mim, né? E a segunda é a questão das áreas especiais de interesse cultural, né? Como que a gente determina, e aí é uma pergunta de leigo, né? Como que a gente sabe que aquela área ela tem uma importância cultural? Cito como, por exemplo, a casa do Caio Fernando Abreu. Né? Algumas pessoas podem dizer qual a importância que tem a casa do Caio Fernando Abreu. A importância é fundamental, né? Na literatura gaúcha, brasileira, mundial. Né? O cara que escreveu Morangos Mofados, Ovo Apunhalado, um cara com uma projeção nacional e internacional, não, a sua memória, o local em que ele nasceu, onde poderia ser desenvolvido um projeto cultural de incorporação à cidade, valorização desses espaços, foi derrubada. Né? Até que ponto nós... porque se diz assim, tem que ter tantos anos para ser enquadrada, para ser tombada. Não, às vezes não é o tempo que determina a importância cultural daquele espaço, né? Sim, é como a sociedade entende aquilo como um espaço cultural. Cito o exemplo, o Centro Olaria, ali onde estava o Cinema Guion, também era um espaço de interesse cultural. Né? Hoje, uma incorporadora, uma empresa, comprou área e vai construir torres. Né? Aquela área tinha um valor cultural para aquele bairro. Até que ponto nós, sociedade, podemos exigir o poder público, né, na aprovação de um projeto que seja preservado esses espaços culturais e que não seja apenas uma visão econômica, financeira, mas sim a importância para a sociedade como um bem cultural. E aí tem esses espaços, eu cito esses dois espaços porque pode parecer que não tem importância nenhuma, mas tem. Né? Isso incorpora os jovens, incorpora os adultos, há toda uma importância com um determinado público e que há um desconhecimento da maioria das pessoas.
como incorporar isso, Gomes? Eu gostaria de ouvir isso. Né? Não sei se conseguisse captar que foi a minha indagação, mas é isso. Quero me desculpar porque entrei atrasado, participei de todas, quero deixar isso gravado, né? Participei de todas, participei da técnica também, entrei atrasado porque eu desempenho uma atividade profissional, mas sempre estarei presente na medida do possível. Obrigado. Bom, primeiro tu me botou numa saia justa, porque eu não, essa parte da cultural, eu pouco participei de definições de trabalhos junto a isso. Acho que o que se tem são critérios para dizer se uma coisa tem alguma importância cultural ou não. Agora, quais são esses critérios, eu nunca me fui atrás para saber, para ser bem sincero. Mas acredito que tem critérios e esses critérios têm que ser o mais amplo possível. Agora, tudo, por exemplo, a casa de uma pessoa que tem a sua importância na cultura nossa, ela é super importante. Vão ter os que acham que sim, outros que não. Então, tudo para mim é uma questão de quais critérios que a gente vai adotar para tomar uma decisão. Isso seria o fundamental. Quanto às AEs, até tinha perguntado se o que poderia ser feito pela sociedade. É o que a sociedade já vem fazendo há muito tempo, é buscar e defender o seu entendimento acerca de um assunto e trazer isso ao poder público para um debate, uma conversa, se chegar a algum acordo. Acho que isso é o que se procura fazer internamente e também externamente. Quanto às AEs, agora a idade me pegou. Repete a parte das AEs. Ele quer saber se elas podem ser pré-definidas, as áreas marcadas, as áreas que podem ser feitas regularização fundiária. Acho que é previamente, né, que você estava perguntando, Felisberto. Isso aí. Aquelas que já estão em processo de regularização ou que poderão vir a iniciar, viu? Renato, obrigado. Nós temos sim, na CETARF, que é a Comissão da Regularização Fundiária, tem uma série já de áreas que contrataram profissionais de arquitetura para aprovar, através da REURB, a regularização fundiária. E temos um plano já diversos outros decretos e leis definiram diversas AEs, que a prefeitura ela é instada a atuar, ela não atua de livre e espontânea vontade na maior parte dos casos, até pela sua condição. Então, isso é um processo que deve ser as comunidades que devem encaminhar o pedido de regularização fundiária, através de REURB, que é base na lei federal. Eu queria fazer um comentário também, Felisberto. Eu fui aqui olhar na nossa pasta pública, tá? Porque na nossa pasta pública tem o plano comentado, tá? E aí eu fui olhar o que falava das áreas de interesse cultural, que eu fiquei em dúvida também, mas que eu tinha um entendimento, que eu acho que é o que se concretizou aqui no meu entendimento, que é que essas áreas de interesse cultural foram definidas lá no momento da elaboração do plano. E, ao meu ver, elas não foram atualizadas assim ao longo do tempo. Então, Renata, era isso. Oi? Então, acho que é um ponto bem importante aqui para a gente colocar, né, na nossa atenção nesse momento que a gente está, que é o momento de a gente pensar sobre isso. E também tem a questão da EPAC, né, que é o órgão que ficou responsável porque ali também diz que os critérios seriam definidos por lei específica. Daí eu teria que pesquisar assim mais a fundo se houve algum tipo de lei específica que defina os critérios para que sejam atualizadas, né, as áreas de interesse cultural.
Mas também eu acho que a gente tem que pesquisar ali no EPAC como é que... se eles têm algum tipo de legislação, né, em relação a isso. Eu vou dar uma olhada e eu posso trazer na próxima reunião para a gente conversar sobre isso também, mais profundamente. Obrigado, Gomes. Uma outra coisa, Felisberto, que tu perguntasse sobre as EIs, nós estamos com intenção também, nessa revisão, afinarmos com a legislação federal e estadual os conceitos de AEIs, de ZEIs, para ter uma DIAPAN, APP, que nós temos um conceito, a lei federal tem um conceito que é diferente, não é a mesma coisa, então nós queremos afinar esses conceitos para toda a legislação ter um conceito único. Para não gerar confusão, né? Porque a gente define uma coisa como parque, a legislação federal define outra, e aí a gente quer se alinhar para deixar tudo alinhadinho, né, Gomes? Isso. E também nós estamos vendo que, fazendo uma crítica ao plano em si, tem às vezes uma série de conceitos que são até etéreos, né? Eles não dizem muita coisa. E a gente quer também redefinir esses conceitos, sendo mais específicos, num linguajar mais acessível a todos, não um tecnicismo exagerado. Eu não estou conseguindo acessar o chat, não sei se alguém está conseguindo. Mas eu ia colocar o link aqui, mas eu vou mandar ali no nosso grupo do WhatsApp, então, Felisberto, o link bem da parte da área de interesse cultural, para depois, quem quiser dar uma olhada, tá? Vou mandar no nosso grupo de WhatsApp. Está no mudo, Felisberto. Desculpe, eu também não consegui acessar o chat, tá? Então, por isso que eu levantei o chat naquela hora, tá? Tá. Pois é. Exatamente. Eu vou ter que rever isso. Posso? É Denise falando. Pode. Boa tarde, Felisberto. Que satisfação te encontrar aqui. Eu também, Denise. Então, desde o início, viu, Renata, eu não consegui acessar o chat. Tentei várias vezes ali para contribuir pelo chat, para não interromper a exposição, mas não consegui. Eu não sei se os participantes estão todos com a câmera fechada, eu não vejo ninguém. Não, tem poucos que estão com a câmera aberta. Não, tu é uma delas, né? Mas eu vi ali pela lista dos participantes que tu tá com a câmera aberta, mas para mim tá fechada. Eu não sei se tem alguma configuração ali na tua... Talvez seja a tua rede ou alguma coisa assim que deixe as câmeras fechadas, não sei. Tu tá usando o aplicativo? A minha tá aberta. Sim, minha tá aberta. Pois então, eu estou usando o aplicativo e os meus dados móveis. Porque, de fato, na minha casa e no meu local de trabalho também o sinal é péssimo. Então, a gente tem sempre bastante dificuldade em relação a isso. Pode ser por isso. Que, aliás, é uma das questões, né, nessa revisão aí do plano diretor. Sim. A questão do sinal de internet, né, já foi citada em outros momentos também. Mas tu queria fazer algum comentário, Denise? Então, essa questão dos conceitos, né, da terminologia e tudo mais é bem importante. Eu tenho uma questão ali tu disseste que essa reunião estava sendo gravada e tal, e que isso vai estar à disposição. Existe um espaço na nuvem em que a gente pode acessar todo esse material, Renata? Sim, depois eu coloco de novo ali no grupo do WhatsApp, que como tu e o Floriano entraram nessa semana, a gente tem uma pasta pública, e eu também, a gente envia sempre por e-mail, né, o convite. Eu ainda não enviei para vocês porque foi muito em cima da hora, então a gente ficou só ali no grupo do WhatsApp. Mas daí toda semana a gente envia o link da reunião por e-mail, e o link da pasta pública está sempre ali também para acesso. Então agora eu enviei ali no grupo do WhatsApp um link que é justamente para essa parte específica da área de interesse cultural, mas ali tem todo o plano comentado
e tem alguns outros materiais também que depois a gente pode aqui compartilhar a tela, se vocês quiserem, para olhar tudo que tem na pasta pública, porque eu ainda não apresentei ela, na verdade, para todo o grupo, que foi uma iniciativa até do grupo de trabalho técnico, mas eu achei que seria interessante ser compartilhada com todo mundo, então agora é uma pasta de todos os grupos de trabalho. Ótimo, Daí depois eu muito mostro para vocês. Mais Aí alguém? boa tarde, eu agradeço para ter o acesso. Eu realmente, Tá certo. então, agradeço Eu já. vou Só vou compartilhar com aguardar então o vocês link também. e ter acesso. Combinado. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, um comentário? Estamos todos quietinhos hoje. Eu queria comentar também, né, lembrar a todos que metade das nossas exposições já ocorreram, né? E ainda faltam 4, na verdade, ainda faltam 5. Temos 2 esse fim de semana, uma no dia 11 e as outras 2 no dia 24 e 25. E, como eu já falei diversas vezes aqui nas nossas reuniões, e alguns conselheiros já se propuseram, nós estamos abertos a fazer outras exposições nas regiões de planejamento. Então, eu já estou alinhando, por exemplo, com o Jacão, uma segunda, ali na região de planejamento 3. O Wagner, da região de planejamento 5, também me pediu outra. E acho que a Tânia, da RP4, também, que não está aqui, ela não consegue participar das reuniões do GT, porque ela não consegue se liberar do trabalho. Mas até agora, as que ocorreram, a maioria teve bastante gente interessada. A das ilhas, eu acho que foi um dos maiores sucessos até agora, que teve muita gente, assim, relativamente, né, em proporção aos moradores da ilha, acho que o pessoal está bem interessado, principalmente devido a eles não terem, né, um regime urbanístico ali atual. Então, foi bem interessante. E a gente convida vocês a participar de todas, na verdade, né? A região 6 fez o fórum no mesmo dia, o que eu achei bem interessante, foi uma iniciativa do Gomes e a Maristela, né, na região de planejamento 7 também está pretendendo fazer isso. Então, se outros conselheiros quiserem aderir a essa ideia, chamar os delegados, né, para fazer uma reunião, a gente disponibilizou uma sala lá da escola para eles. Então, assim, ó, eu quero ter um canal aberto com todos vocês. Todos têm meu número de WhatsApp, a gente tem o grupo também, a Natália, a Simone, que são aqui as minhas parceiras do grupo de trabalho, né, que estão sempre aqui apoiando, também estão no grupo ali, então a gente está disponível para que a gente troque com vocês e atenda as demandas que vierem. Eu vi que o Felisberto quer falar de novo. Pode falar. Não, eu me lembrei de algumas perguntas e a questão é essa da preservação do ambiente natural. É uma coisa que impacta muito. Desculpa. Eu não estou conseguindo ouvir o Felisberto, não sei se sou eu. Não, deu mais. Não, eu acho que ele desligou o microfone dele, pelo jeito, pela foto, pela tela. Ele está com a mão levantada aqui, está aparecendo com a mão levantada e o microfone fechado. Tenta abrir aí. Felisberto, abre o microfone, Felisberto. Não, desculpe, Desculpe, aqui tentou entrar uma ligação, eu estou no celular, tá? Mas eu não posso me furtar nesse momento de fazer algumas perguntas e também algumas indagações que há anos me preocupam, tá? Essa questão da alteração do ambiente natural, né? Me preocupa muito quando se diz assim, vamos embelezar determinada área da cidade, né? Até que ponto esse embelezamento não altera a paisagem natural?
Até que ponto isso? Isso não descaracteriza, né? Para fazer. Eu vou citar um exemplo à orla. Se aquilo que está na orla é uma melhoria, se não é uma violência ao ambiente natural, né? É uma pergunta, né? Se não era melhor preservar uma estruturação com o contorno do rio. Posso estar errado, mas isso são preocupações, eu acho que não só minha, mas de muitas pessoas, né? Como um espaço de autenticidade, de característica do ambiente natural, né? Não que algumas coisas que foram feitas ali não esteja bem, não é isso, né? Mas me preocupa quando a visão é meramente comercial, né? E não de lazer, apesar de que agora fizeram cancha, a pista de skate, tudo bem, mas até que ponto isso não alterou a paisagem natural, né? Se não há uma descaracterização, né? Então, isso é uma pergunta que a mim, né? E assim isso pode ser em outras áreas da cidade, né? No Lamin, em Belém Novo, pode sofrer essa mesma, vamos dizer, esse mesmo impacto, né? Então, eu queria que me pudesse me esclarecer isso, ou que alguém pudesse ter subsídios, né? Eu não sou arquiteto, não sou biólogo, né? Mas me preocupa como alguém que tem o respeito pela natureza, né? E quando a gente descaracteriza a cidade, isso me preocupa muito. E cito, por exemplo, que pode acontecer no Preserva Zona Sul, lá na área onde a Maiojama está tentando construir, né? Descaracterizando toda uma vegetação que tem ali. E um impacto no clima, né? Isso me preocupa muito, né? A Zona Sul, quem mora na Zona Sul, eu não moro na Zona Sul, mas quem mora na Zona Sul sabe a importância que tem aquelas áreas de preservação para o clima da região. E muita gente escolheu aquela região para morar exatamente por isso, pela sua preservação, pela sua mata, pelos seus bosques, pelos seus caminhos, né? Então, até que ponto nós não temos que ter cuidado com isso? Era isso, obrigado. Eu vou deixar o arquiteto Guilherme falar, depois eu faço meu comentário também. Boa tarde. Eu só vou fazer um comentário que eu acho que é o que o Felisberto comentou, acho que é super importante a gente conseguir fazer o monitoramento desses projetos e, de acordo com algumas reuniões que a gente participa aí com a gestão, todo o projeto da Orla, ele existe um programa que vai ser feito o monitoramento de todo esse impacto, né, para verificar qual o impacto dessa obra da Orla, né, considerando também a poluição, as questões ambientais, né? Então tem todo um monitoramento que vai ser realizado, quer dizer, está sendo realizado, faz parte de uma das entregas desse projeto, e eu acho que é importante a gente também considerar para os próximos projetos, ou que venham a serem realizados em grandes áreas da cidade, para a gente possa também ficar monitorando, né, qual é o impacto desse projeto, se é um impacto positivo, um impacto negativo, para a gente possa contornar nos próximos projetos também, nos próximos eventos. Bem pontuado, Guilherme. Isso é uma das questões, né, importantes, a questão do monitoramento, e que a gente quer, digamos assim, institucionalizar nessa revisão do plano diretor. E eu acho bem importante esse ponto que tu levantou, Felisberto, que eu acho que é outro ponto que a gente tem que debater nesse processo. Acho que, por exemplo, a gente viu, como o Gomes apresentou, que a Orla estava como um espaço de revitalização. Eu vou dar a minha opinião pessoal, porque eu acho que esse é um tema de debate que a gente vai, ao final do processo, digamos assim, ter uma proposta mais elaborada, juntando toda essa visão técnica com a visão comunitária sobre esse tipo de tema. Mas a minha visão é que depende do lugar. Eu acho que a Orla, ali no centro, ela, ao meu ver, né, ela era um ponto que ainda tinha uma certa característica natural, mas já estava sendo ocupada pela população,
é numa área de ocupação intensiva. Então, ao meu ver, qualificou no sentido de dar qualidade de vida, né, aos cidadãos de Porto Alegre, mas tem locais que são de preservação e que não devem ser ocupados. Mas, por outro lado, mesmo áreas de preservação, às vezes, elas, do pouco assim que eu estudei, que eu não tenho muito aprofundamento no tema de áreas de preservação, mas do pouco que eu estudei, às vezes as áreas de preservação são melhores preservadas quando elas têm algum tipo de uso definido, tipo um parque linear, que a pessoa possa fazer caminhadas ou coisas assim, do que ela ficar cercada, intocável, porque daí não tem manutenção, pode ser invadida. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre esses locais e que têm diferentes características, assim, mesmo sendo ambiente natural. Às vezes, sei lá, no Belém Velho tem um tipo de característica, no centro da cidade é uma área, né, uma área natural, mas que tem outro tipo de característica, porque já é bem integrada na cidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar por esses diversos lados. Mas eu acho uma outra questão bem importante de ser colocada. A gente ainda vai ter, por exemplo, as oficinas temáticas, no que a gente vai se dividir para falar de temas específicos, e daí a gente vai poder discutir tudo isso e sair com diretrizes, né? Tanto do que vem da população, quanto do que vem da área técnica. De repente, a gente já olha esses estudos de monitoramento e entende se sei lá, ocorreu algum tipo de poluição maior no rio, nesse espaço, como é que está a questão de arborização, de temperatura, de qualidade do ar, sei lá, eu acho que esse tipo de dado vai nos ajudar a tomar alguns tipos de decisão, né, também, esses dados mais técnicos. Acho que falei bastante, mas tentei botar um pouquinho meu ponto de vista. E vou deixar a Denise falar agora. Renata, eu quero falar um pouquinho também. Tá. Eu também quero então, falar, depois... Renata. Me inscreva. Então, levantem a mãozinha. Renata. Vou botar minha mão por aqui, ó. Tá, Dinara e Adroaldo. Então, depois da Denise vem vocês, tá? E o Jacão. Tá bom. E o Jacão. Não sei, Jacão. Pode falar, Denise. Tá. Eu continuo não vendo o rosto de ninguém. Para mim, só aparece a tela escura com o ícone ali, o nome dos participantes da chamada, tá? Então, peço desculpas aí se eu não percebi que alguém estava querendo falar. Buenas, vocês no início falaram sobre a importância de fazer aí uma adequação da terminologia, né? A Renata falou agora sobre essa questão ali das áreas de preservação, preservar ou não preservar, enfim. Isso também é mais uma terminologia que precisa ser bem posta, né? Conservar ou preservar, né? Então, essa é uma discussão bem complexa para se fazer, mas eu queria chamar a atenção para a questão da paisagem, né? A paisagem urbana, né, que vai além da questão das árvores, né, ou do pôr do sol, enfim, que é mesmo a descaracterização da cidade. Cada região tem as suas características, né? E eu fiquei muito contente quando observei, né, na proposta de revisão essa preocupação de manter, né, a característica original de cada região, né? Isso é fundamental. E aí agora, ouvindo vocês todos falando, Guilherme, tu, Renata, me lembrei de uma imagem que apareceu na televisão outro dia, quando um repórter entrou em rede nacional e colocou na tela a imagem de Porto Alegre. Eu esperava ver outra imagem. A que eu vi não era Porto Alegre, né? Não me identifiquei com aquela imagem, né? Era uma imagem que não caracteriza, não é característica de Porto Alegre, né? Então, essa questão do desenvolvimento da cidade, ele precisa acontecer, né?
E acho que um dos pontos mais importantes dessa revisão que a gente precisa fazer é exatamente isso, né? Como é que a gente vai crescer mantendo essas características de cada bairro. E aí eu me lembro também, por exemplo, ali do 4º Distrito, que é uma região que tem todo um planejamento de reurbanização, não sei se o termo é esse mesmo, mas enfim, e me lembro que ali tem uma quantidade bastante grande, uma concentração mesmo de prédios de um determinado período arquitetônico, que hoje praticamente não tem mais representação na cidade, não só aqui em Porto Alegre, mas em outras também. Então, isso é um aspecto importante que a gente tem que pensar também, né? Não são só os prédios do século XIX, né, que precisam ser preservados, não são só aqueles prédios antigos, né? O que é ser antigo? Né? Então, tem uma série de conceitos mesmo que precisam ser vistos, né? E essa questão da preservação ambiental, eu quero trazer aqui um outro aspecto dela, que é o seguinte, preservação ambiental também é um negócio. Né? Se a gente quer olhar por um outro ângulo, né? A preservação do patrimônio cultural também é um negócio. A indústria do turismo é uma das principais indústrias no mundo hoje. E se nós destruímos o patrimônio que nós temos, nós estamos queimando dinheiro. Então, se a gente não vai preservar por questão de valores, de critérios culturais, artísticos, paisagísticos, ambientais, que se preserve, então, né, em função de um interesse econômico. Né? Então, era esse a mais que eu queria colocar aqui. Obrigada. Obrigada, Denise. Eu vou deixar todo mundo falar, daí depois eu faço comentários para a gente poder tentar ouvir todos. Dinar, por favor. Eu tô te vendo de ladinho, tá, Dinar? Mas dá para te ver. Tá virado, minha? Peraí que a minha câmera tá virada. Vamos desvirar aí. Deu agora? Ah, tá. Agora sim. Eu tava virado, não consegui desvirar aqui, daí eu fiquei direito aqui, vocês tudo virado para mim. Então, e daí para vocês era... Mas tranquilo. Olha só, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um tem as suas opiniões, né? O seu ponto de vista sobre as características da nossa cidade, né? Dos bairros. Como o Felisberto falou ali, que muita gente vem morar num bairro porque tem as características, tipo uma cidade, um exemplo, vou dar uma cidadezinha do interior, né? Mas eu vim para Belém Novo nos anos 80. Aqui da Ípica para cá, Guarujá, tinha campos que era só gado que tinha ali. Mas eu tenho que acompanhar a evolução da cidade, do bairro. Como que eu vou querer que a Ípica, Guarujá, Belém Novo fique parado um tempo e fique sempre naquela situação de quando eu vim para cá, aquelas características, pessoal, não? Aonde que a cidade cresce, aonde que a gente vai colocar essas pessoas, aonde que vai ser construída. Como a Renata falou, tu falou muito bem, Renata, quando tu falou ali que às vezes é melhor, como é que foi ali que tu falou que seria mais, agora não lembro a palavra que tu usou, que a gente cuidava mais, tinha mais espaço para te andar dentro de um local que hoje a gente só quer que fique preservado e ninguém pode entrar lá dentro, né? Eu quero citar aqui, nós temos um grande debate aí sobre o projeto Arado. Eu acho que tu quis falar Belém Novo e falou Belém Velho antes, né, Renata? Então, aqui, é o seguinte, esse projeto do Arado todo mundo sabe, mas tem gente que não quer entender, né? São 400 hectares e 200 vai ser construída. E as outras 200 vai ser preservada. Nós vamos podermos ir lá, visitar, caminhar na volta. Felisberto, pode dar risada aí, tranquilo, não tem problema. Vai ser preservada, está no projeto agora, se depois lá adiante não cumprir, daí é outro departamento, né? Nessas 200 hectares que vai ser construída, ela é uma terra que é com calcário, pessoal, que não nasce uma árvore. Quem sabe onde tem calcário, que leva não sei quantos anos para poder nascer uma árvore depois.
Então, esse é campo onde vai ser construído. Aonde é mata, onde tem os bugio, que tem tudo que é tipo de animais, vai ser preservado. São 200 e nós vamos podermos ir lá aos fins de semana e caminhar, e passear, e conhecer, levar a nossa família. Hoje ninguém entra lá. Então, eu sempre fui a favor do desenvolvimento da cidade. Eu não consigo ficar parado no tempo que eu cheguei aqui em Belém Novo em 88 e queira que Belém Novo fique até hoje, como era em 88. Tudo muda. Mesma coisa quando começou a internet, quando tinha celular, quando começou o celular, muita gente não queria que os filhos usassem o celular. Mas não adianta, a gente tem que acompanhar a evolução, as coisas vão andar. Tá? Então era isso por enquanto aí. Obrigado, Felisberto, por teu sorriso aí. Obrigada, Edinara, pelo teu comentário. Eu vou deixar também o Adroaldo falar, que queria falar, depois a gente comenta e ainda tem o Jacão. Pode falar, Adroaldo. Bom, boa tarde, né? Eu cheguei aqui atrasado, aqui, tá? Eu não sei como é que foi o início, Renata, mas eu queria falar um pouquinho sobre o nosso encontro de sábado lá no RP2. Tá? Pode falar. Uhum. Que a gente teve a exposição lá na Itá, e eu não fiquei o tempo todo ainda, que eu ainda estou ruim. Não era Covid, viu, Renata? Não era Covid. Não era? Não era, mas eu ainda estou com uma tosse forte, certo? E então, eu digo a você, nós recebemos lá os moradores da RP2, eu achei interessante, foi bastante gente, né? Podia citar, inclusive, o nosso presidente, o secretário Germano, esteve lá no local, achei importante a presença dele, certo? E tiveram outras pessoas lá, como o Reginaldo Pujola, o nosso ex-vereador, né? Conselheiros do AP, das regiões. Nós temos 3 subprefeituras na região, 2 estiveram presentes. Né? O Comatab, da RP2, representante da RP2, a região do Conselheiro Cruzeiro, estiveram lá. A Associação de Empresários Local, né? Pessoal da Saúde, tantos outros. Eu estou achando, Renato, que o cidadão está interessado, sim, em se enxergar melhor dentro do plano diretor e da cidade, do bairro, da região onde ele mora. Mas, na verdade, acho que nós temos que divulgar mais, né? São regiões muito grandes, muito extensas, e um conselheiro, às vezes, não tem como fazer isso aí. Lembra que nós veio bem em cima da hora. Então, acho que essas outras reuniões que a gente certamente vai fazer dentro da região, nós já criamos lá um GT para discutir e atualizar moradores para quando a gente tiver que buscar ou fazer outros encontros maiores, vai ter mais pessoas atualizadas. Eu acho que nossa grande meta é atualizar o morador de todo esse material que a gente nota no dia a dia. É muito material, né? Estava vendo esse material que a gente apresentou agora, e o professor Gomes, são importantes e que a gente não consegue se apropriar dele numa só vez, né? Vai ter que olhar e ler ele em vários momentos ali. E eu fiquei satisfeito com a reunião de sábado que a gente teve lá. O número é pequeno, mas as pessoas que vão estão interessadas, certo? Acredito que nós vamos ter ali vários aliados da comunidade que vai ter, né? Vai ter uma participação maior. Então, só para colocar isso aí. Olha, eu vou ter que dizer, olha, eu fiquei muito bem acompanhado lá com o arquiteto Guilherme, o arquiteto Vinícius, a equipe toda lá, muito bem, como diz o nosso presidente, muito bem qualificada. Mas faltou algumas pessoas lá que não nos ajudaram com a sua presença lá. A Renata, me falta lá, o pessoal perguntando, cadê a Renata? Tá, Renata? Eu acho que estava muito bom. Espero que a gente continue e consiga trazer para dentro dessa revisão do plano diretor, pelo menos na nossa região, da RP2, alguma coisa que possa ser aproveitada pela cidade. Era isso. Obrigado.
Obrigada, Draldo. Depois eu vou comentar. E vou deixar o Jacão. Oi. Já são 5h30, né? Mas eu quero deixar ele falar e depois eu comento todos. Bom, eu compartilho dessa preocupação do Felisberto, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter sempre bom senso para lidar com as questões da vida. E essas revisões, esses projetos que a gente tem discutido muito, especialmente, vamos falar do assunto da pauta que o Felisberto trouxe da Orla, né? Eu acredito muito que eu prefiro ver a Orla do jeito que ela está, do que o jeito que ela estava, onde a população não tinha acesso, porque era praticamente inacessível chegar na beira do rio muitas vezes, com risco de segurança e tal. E hoje nós temos a oportunidade de ter uma orla, né, como uma orla carioca, não em clima. Eu gostaria que fosse em clima, porque eu detesto frio, né? Mas eu creio que aproximou muito mais a cidade do Rio, né, e da prática de esportes, etc. e tal. Mas eu também vejo com preocupação isso, que a gente tem que ter um limitador. A gente não pode simplesmente tocar, derruba tudo e acabou e vai. E eu acho que alguém mais falou, eu não lembro quem, a preocupação com relação ao turismo, às questões culturais. Eu acho que foi a Denise, se não me falha a memória. É importante que a gente tenha esse bom senso também na hora de fazer essas definições das áreas culturais. Um importante momento que a gente está vivendo nessa revisão, mesmo que tenha que ser boa parte, a gente tem que resolver a questão remotamente, né? Como era de costume no período pré-pandemia, mas eu acho que a gente tem que analisar isso com muito bom senso, justamente para as gerações futuras da cidade. Me impactou muito uma frase que a Denise usou, né, que ela não reconheceu a cidade, né? Eu também, por vezes, desreconheço ela, né? Vejo com muitos aspectos positivos, mas ainda temos muito caminho pela frente, ainda, porque ainda tem coisa para se resolver. Nós temos aquele projeto lá falando da questão do ambiente natural, né? Aquela questão das torres lá do Internacional, a gente vai ter que rever aquilo com muito carinho, com muita atenção, porque vai desfigurar completamente a região, né? Falando particularmente de um processo. Mas, enfim, a minha contribuição é essa, não vou me estender porque já estourou o horário aí, né? Embora a gente não vá ter reunião ordinária hoje, não sei se todos os colegas sabem, mas chegou 1h30 agora à tarde, informando que não haverá nossa reunião e haverá uma extraordinária na quinta-feira. Tá? É isso. Obrigado. Obrigada, Jacão. Oi. Estou muito ansioso porque só ouvi falar bem até agora das exposições, né, de todas as regiões que foram feitas até agora. Então eu já estou em clima aqui com frio na barriga para a nossa da região 3. Que bom. Acho que vai ser bem boa também. E daí a gente vai combinar aquela outra, né, depois, Jacão, também. Combinado. Eu só não te respondi ainda porque a gente realmente está meio cheio de agendas, daí eu quero ver uma data certinha, a gente combina, tá? Tá combinado, valeu. Eu vou fazer alguns comentários que eu acho que o Dinara, a Denise e o Jacão, assim, falaram dessa questão, né, da preservação e desenvolvimento. Acabou que o Felisberto também falou disso, né? Eu acho que são temas que a gente pode, né, ir reservando para debater daqui a um tempo, né? Mas eu acho que é bom a gente ir se apropriando desses conceitos que a gente teve hoje na apresentação do Gomes, né? Do que é a área de preservação e será que essa área está bem definida no plano? Será que a gente tem que definir melhor quais são essas áreas, né? Daí a gente vai cruzar com alguns estudos técnicos, né? Por exemplo, agora a gente está acontecendo o mapeamento da Mata Atlântica, então a gente vai levar isso em consideração, obviamente que essa área vai ser uma área de preservação, e daí depois a gente vai ter que pensar no uso dessas áreas de preservação, se elas devem ter uso ou não, que tipo de uso, porque ali a gente estava, né, a gente viu na apresentação do Gomes a questão da reserva biológica e do parque natural, são 2 tipos de uso, e que ainda nos 2 tipos são áreas de preservação, né? Um que permite o uso de lazer, o outro que faz uma reserva e não deixa nem ser ocupado, mas daí a gente pode pensar em diversos exemplos assim no Brasil, por exemplo, os parques nacionais, o Parque da Chapada, dos Veadeiros, por exemplo, é uma área de preservação, mas as pessoas podem fazer trilha, caminhada, tem todo um regramento, ou
as orlas das praias, né, que são orlas ocupadas e orlas que viram espaços urbanos. Então, acho que a gente vai ir discutindo o tema, vai amadurecendo, vai conseguindo, né, chegar num consenso ao longo do tempo. Claro que não vamos chegar num consenso, não vai estar todo mundo feliz o tempo inteiro, mas eu acho que a gente vai embasando as nossas decisões nas nossas discussões, né? Então, tudo que a gente conversou hoje, a gente está anotando, a Natália, a Simone, a gente está fazendo relatórios, depois eu vou mandar para vocês também o acesso a todos esses relatórios, a apresentação que o Gomes fez eu vou colocar na pasta pública, para todos terem acesso, mas também vou mandar no WhatsApp. E agora eu vou comentar do Adroaldo, que eu acho que esse é o lugar justamente que a gente tem que falar sobre essas coisas que o Adroaldo trouxe também, né? Eu acho que fico bem feliz que o Adroaldo gostou de como foi a exposição lá na região 2. Realmente é uma região enorme, né, Adroaldo? Acho que a gente vai poder planejar fazer em outros lugares da RP2. A gente já fez 2, na verdade, né? A gente fez a das Ilhas e a gente fez ali no Maitá. E a nossa divulgação a gente está tentando aprimorar a cada dia, tá? Porque como que eu posso dizer para vocês? São questões um pouco burocráticas, né? Dentro da prefeitura tudo tem um certo tempo que demoram as coisas. Mas assim, finalmente a gente conseguiu botar divulgação nos ônibus, nas linhas que passam perto das regiões em que vão ocorrer as exposições. A gente está entrando em contato com as subprefeituras, né, que é um braço nosso da prefeitura, que pode apoiar vocês, conselheiros, na divulgação, o que vai ser bem bom para isso. No centro, desde do centro a gente conseguiu, né, o contato, a gente distribuiu os cartazes. Nas ilhas, a gente usou a subprefeitura também para distribuir cartazes, na RP2 e na RP6 também. Então, acho que a gente vai poder contar com esse apoio das subprefeituras para difundir, né, em mais regiões as exposições. E, de novo, lembro que estamos abertos, né, à conversa para a gente ir marcando outras quando necessário. Eu vou justificar minha presença, Adroaldo. Eu já tinha uma viagem marcada porque era aniversário do meu pai, mas eu gostaria muito de ter ido, porque eu estou tentando ir no máximo possível. Claro que às vezes a gente tem intercorrências da vida pessoal, né? Mas... Então, eu não estava em Porto Alegre, por isso que eu não fui. Entendi, né? Tá desculpada. Obrigada. E acho que comentei e respondi, assim, algumas perguntas. Não sei se o Gomes quer fazer algum tipo de comentário. Acho que o Gomes, vou falar por ele, tá? Mas eu acho que ele também se coloca à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, se for preciso. E quer falar, Gomes? Não, dizer muito obrigado a todos e gostei da participação. E estamos às ordens. Te agradeço também, é muito bom ouvir a voz da experiência e dos anos todos, né, dentro do planejamento, é bem importante. Às vezes, assim, tem coisas que passam e a gente, às vezes, não sabe mesmo explicar porquê, então é bom, né, conseguir resgatar. Ainda bem que a gente tem o Gomes ainda com a gente, mas a gente também tá tentando resgatar a partir desse plano comentado, que está lá na pasta, que eu vou mandar para todos vocês. Acho que muito desses temas que a gente falou, a gente vai falar nas oficinas temáticas que a gente está começando a planejar aqui, que vai ter uma que é sobre áreas naturais, né? Vai ter uma que é sobre mobilidade. A gente ainda está tentando definir bem os temas. Acho que a gente pode fazer uma discussão sobre isso também, mais além. Trazer aqui para discutir, para a gente pensar em lugares de fácil acesso nas diversas regiões, porque vão ser oficinas para toda a cidade, né? Então, acho que a gente pode ir discutindo aqui, que eu acho que vocês são as melhores pessoas para opinar em quais são os melhores lugares também, que a gente pode pensar, lugares, né, que tenha bastante acessibilidade, enfim, acho que a gente vai ter que começar a discutir isso. Então, a gente vai sempre fazer esse paralelo da reunião, né? Tanto essa parte mais de
palestra, explicação técnica que aconteceu hoje com o Gomes, quanto com a parte de vocês se envolverem também no planejamento dos próximos eventos de participação. Certo? Renata, agradeço. Oi. Queria relembrar aquilo que eu te propus quando a gente estava na reunião ali da região centro, da FGP1, que pudesse ter uma exposição em alguns lugares do centro, né, para que a população pudesse ter acesso. E aí te dei vários espaços que, para mim, me parece importante e que tem pessoas que poderiam acessar da própria comunidade, como a Praça da Alfândega, né, a Praça Brigadeiro Sampaio, o Glênio Pérez, para que a gente pudesse ter maior número de pessoas participando, e mesmo durante a semana, para que as pessoas pudessem ver a sua cidade. É uma sugestão que eu deixo aí. Tá? Obrigado. Sim, a gente está tentando se organizar para isso, Felisberto. Daí a gente vai conversando e eu vou avisando vocês tanto no grupo aqui do WhatsApp, Felisberto pessoalmente, porque foi quem propôs, mas a gente está tentando se organizar para ver se faz pelo menos em algum lugar do centro, nesses espaços abertos e públicos, né? Então, acho que é isso, pessoal. Já passamos um pouquinho do tempo, mas como hoje não tem conselho, também não é tão grave. Agradeço a presença de todos e espero que continuem participando e tentem conversar também com os outros conselheiros, né, para que tentem participar. Eu sei que tem alguns que estão em horário de trabalho, já conversei, né, pessoalmente com alguns, mas acho que vocês também são ótimas pessoas para poder falar com a Maristela, com a Tânia, com o Wagner, que são os que não estão aqui hoje, eu acho. Não sei se eu me esqueci de alguém, mas acho que não. Se vocês puderem também, né, dar uma conversada com eles para participarem, porque é importante essa parte da capacitação. Está sendo, acho que vai ser bem legal, assim, as próximas 2 reuniões também. Combinado? Combinado. Então, bom resto de semana para vocês, todos, para todos os colegas também. Boa noite a todos. Uma boa tarde. Nos vemos. Boa tarde. Até mais. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Dinar, satisfação te encontrar aqui também, Dinar. Acho que ele já saiu. Boa tarde para todos. Boa tarde, até logo. Reunião.